O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar ou investir no Nordeste. Aproveite um lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização da capital. Ligue 4042 5500 e conheça todas as oportunidades. Quer conforto e estilo para se exercitar? A Beachco é referência em moda fitness que une qualidade, design e tecnologia, porque treinar também é sobre se sentir confiante. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais e estratégicas, ajudando empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão, BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. O Sebrae Ceará está ao lado de quem empreende. Com soluções práticas e acessíveis, ajudamos a transformar ideias em negócios. Capacitamos, orientamos e abrimos caminhos para o crescimento. Seja qual for o tamanho do seu sonho, estamos juntos na sua jornada. Sebrae Ceará, a força do empreendedor está aqui. Quer se vestir com autenticidade e muito estilo? A DIP tem peças modernas, marcantes e cheias de personalidade. Aproveite novidades exclusivas e descubra looks que transformam o dia a dia. DIP, onde o cotidiano encontra o extraordinário. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, sempre trazendo convidados de relevância no nosso estado. E, com certeza, quem transforma e quem inova. E hoje eu recebo Otacílio Valente, ele que é diretor-presidente da construtora Colmeia e lidera há décadas uma das empresas que mais transformaram o cenário imobiliário. São mais de 170 empreendimentos, somando milhões de metros quadrados construídos. Sabe o que é isso, gente? Então, eu estou aqui de frente para ele que vai contar essa história tão incrível, né? Construída com tanto afinco e que transforma mesmo, porque a gente estava conversando um pouco ali nos bastidores, como você estava falando, você quebrou vários padrões, né? No mercado imobiliário. Uma boa tarde, muito contente de poder estar aqui, contar um pouco da história da Colmeia e que se confunde um pouco com a minha. A Colmeia está fazendo esse ano 45 anos, completou agora em setembro desse ano. E eu tenho 40 anos de Colmeia, porque quando eu entrei na Colmeia ela já tinha 5 anos de existência. Isso aconteceu em 1985. A Colmeia eu fui contratado para fazer a obra 04 da empresa, que era o edifício Rua Miró, uma referência aqui na beira-mar de Fortaleza, um projeto especial, apartamentos de 500 metros quadrados. E, na época, por uma feliz coincidência, o diretor da Colmeia morava num prédio construído por mim quando eu era engenheiro da construtora Metro. E como ele gostou muito do prédio que ele morava, tinha sido construído por mim, ele me convidou para ir para a Colmeia para fazer o Ramiró, que era o primeiro prédio de alto luxo da Colmeia. E aí a gente teve um relacionamento muito bom, fomos amigos e fomos pessoas assim que cresceram. Ele virou sócio, eu virei supervisor, coordenador, diretor e depois sócio, aonde estou até hoje. Que incrível! Meu Deus, eu tô aqui, eu tô impactada, porque é tão bonito quando a gente vê uma história realmente construída, né? Você foi ali de baixo, passou por várias transições dentro da empresa e tá aí. Uma história incrível, construída. E quando você fala em beira-mar, é claro que a gente fala que a Colmeia, ela chancela ali a beira-mar, né? São vários empreendimentos assinados por vocês. Uhum. A beira-mar, a gente hoje considera não apenas os prédios situados na Avenida Beira-Mar, mas todos os prédios que ficam compreendidos na região entre a Avenida Abolição e a Avenida Beira-Mar, a gente chama hoje de região da Beira-Mar. Nessa região, a Colmeia tem nada menos que 36 empreendimentos. Então, é um número bastante expressivo. Certamente somos a empresa que tem o maior número de edifícios concluídos na região da Beira-Mar. E, assim, sempre
fomos diferentes, com projetos arrojados, projetos especiais. Nós fomos a primeira empresa a implantar os edifícios que na época concorriam com os hotéis e também com a questão de aluguéis, que foram os flats, e aí nós fizemos Flat Iracema, Flat Atlântico, Ocean Tower, vários flats. Que foi também uma quebra de paradigma, né? Que foi uma quebra de paradigma. Que aqui não é só alto padrão, não vende só para super ricos. Isso. Você abriu um novo leque. Eram apartamentos menores em que as pessoas podiam morar ou podiam fazer locação para a prática hoteleira. E depois a gente fez o que foi, eu acho que assim, o grande marco dos últimos anos de Fortaleza, dos 2 edifícios da região ali da Foz do Riacho Maceió, que são os edifícios One e Sky, Sim. que merecem um capítulo para contar a história deles. Com certeza, mas você pode falar um pouco mais sobre ele, né? Aliás, eu quero lhe dizer que eu estive lá no Sky e eu subi na cremalheira, Isso. 150 metros, fui inclusive com a Ana Virgínia. 170 metros. Não, mas eu fui a 150. Sim, tá certo. Tem noção, pai? Ai, meu Deus. Impressionante. Nossa Senhora, quando chegou lá em cima é um visual, né? É uma compensação. Uma compensação. Mas a história daqueles 2 empreendimentos, que é uma história muito interessante, eu vou procurar resumi-la aqui, que é o seguinte: aquilo era um terreno extremamente de risco até para a população de Fortaleza, porque ali existiam 83 ocupações irregulares, né, que talvez seja até uma redundância chamar a ocupação de irregular. Mas eram todas irregulares, nenhuma tinha registro, nenhuma tinha documentação. E nós, numa operação consorciada com a Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura negociou com cada um desses ocupantes e a gente indenizou financeiramente. Então saíram todos na paz. Para você ter uma ideia, a última casa que saiu, que já era uma casa que já vinha de gerações da família, já tinha, embaixo era um mercadinho, em cima era um salão de cabeleireiro e mais em cima é que era a casa da família, que eles foram elevando. Essa casa custou 3 milhões para sair. E depois de tudo isso feito, a gente tinha, numa relação com a prefeitura, uma operação consorciada, onde a gente poderia construir 2 prédios, aliás, 4 prédios no local, 2 é o resultado final, mas depois eu digo como foi que se ficou em 2. Eram 4 edifícios, cada um com 22 andares, subsolos e pavimento de lazer. Esses prédios, o único benefício que a prefeitura deu para a gente foi a de poder construir índice 4 para residencial, quando na região só poderia construir índice 4 para hotel, para serviço, para área comercial. E ela permitiu que a gente fizesse edifícios residenciais como compensação por a gente estar limpando e urbanizando a área. Porque a gente só ficou com uma fração do terreno, talvez aí uns 35% a 40% do terreno. O restante do terreno ele foi transformado todo em paisagismo, belíssimo por sinal, com pontes, com a dragagem do riacho, com alargamento do riacho, e ficou uma área de lazer que hoje eu fico orgulhoso quando eu vejo pessoas na formatura levam os amigos, os colegas para fazer foto de formatura lá. É verdade. Para fazer foto de casamento, para fazer foto de 15 anos. A Unimed colocou uma academia ao ar livre lá. Então, virou um ponto de atração para as pessoas visitarem, né? Além disso, a manutenção da praça é de responsabilidade nossa durante todo esse período. E é uma praça bem funcional mesmo. Bem funcional. Depois disso, aí vou dedicar aqui também uma homenagem, um reconhecimento ao prefeito Roberto Cláudio e à secretária da SEUMA, Águida Muniz, que na época tiveram a iniciativa de criar o Instituto da Outorga-onerosa do Direito de Construir, que isso permitia com que você pudesse fazer prédios mais altos, o gabarito que até então era limitado a 72 metros, você poderia ir para o limite de 170 metros, que é o limite estabelecido pelo Comaer, não é nem pela prefeitura. É porque, dado que o aeroporto de Fortaleza fica muito dentro da cidade, para segurança aérea, os edifícios naquela região não podem ultrapassar 170 metros. E aí, o que a gente fez?
pegamos um prédio e colocamos em cima do outro. Então, ao invés de termos 4 prédios de 72 metros, nós fizemos 2 prédios de 170 metros. E isso, além da beleza que proporcionou a paisagem da cidade, você gera mais área livre para o vento circular. Porque também é um fato que eu gostaria de destacar, porque há uma informação errada, que é muito divulgada de um modo geral aqui na cidade, de que os ventos de Fortaleza poderiam prejudicar o interior por conta da parede de prédios altos que está sendo feito na beira-mar. E isso não tem nada a ver com a realidade. Os ventos na região da beira-mar, eles sopram do continente para o mar. É inverso ao que acontece na Praia do Futuro. Por isso que a Praia do Futuro tem um índice de maresia tão alto. Porque os ventos carregam vapor d'água que está sobre a água e levam para o continente. E faz com que você tenha um índice de maresia muito alto. Já na beira-mar nós não temos isso. O vento sopra do continente para o mar. Por isso que a região da beira-mar não tem maresia. E aí fizemos 2. Um já está concluído, foi entregue já tem 2 anos. E o outro foi o One, né? O One foi o primeiro prédio, o primeiro arranha-céu de 170 metros, super prédios, como a imprensa costumou agora apelidar esses prédios, e o outro deve ficar pronto no início de 2027. Pronto. E falando em super prédios, eu acho que esse aí foi um marco, né? Sim, foi um marco, um grande marco na história da colmeia, promovido por vocês. Me conta um pouco como foi essa transição. Porque vocês marcaram o mercado imobiliário, mas vocês quebraram mais um padrão. Eu diria que a gente tem assim, alguns marcos desses 45 anos que eu gostaria de destacar. Primeiro, foram os flats que a gente fez na beira-mar, que foi um marco, prédios de luxo, tudo. Mas tem um grande marco também que se chama Aquaville. A história do Porto das Dunas, ela tem 2 grandes momentos. O primeiro é o Beach Park, indiscutivelmente o maior parque aquático da América Latina e que marca profundamente o Porto das Dunas. O segundo foi a chegada do Aquaville. Foi o primeiro grande resort de praia com 500 apartamentos, num padrão nível internacional. Nunca ninguém tinha tido a coragem de fazer um negócio daquele com tantas unidades e que funciona muito bem, que ganhou muita valorização, e a partir dele vieram Golfville e mais recentemente o BSville. Para você ter uma ideia, eu estava numa apresentação que a CAGES estava fazendo na Prefeitura de Aquiraz sobre o saneamento da região do Porto das Dunas, e o saneamento era assim: primeiro trecho, do Aquaville até o Beach Park. Segundo trecho, do Beach Park até o Golfville. Terceiro trecho, do Golfville, do BSville até a Prainha. Então, assim, a gente está incluso nos grandes pontos de referência do Porto das Dunas. Depois, um outro marco que eu também gosto de destacar foi o primeiro empreendimento em Fortaleza que contemplava comercial, lojas e residencial, que é o empreendimento Del Passeio. Lá nós temos 2 torres residenciais, uma torre de escritórios com 336 salas e um shopping muito bem concebido, que é um grande sucesso em Fortaleza. Verdade. Ou seja, vocês quebraram vários padrões e vários paradigmas, né? Eu acho que o paradigma mesmo quebrado foi essa questão do super prédio, porque, enfim, era assim, eu acho que gerou um burburinho, né? Gerou, além disso, assim, a gente deve se orgulhar da nossa engenharia, porque é um empreendimento projetado inteiramente por arquitetos e engenheiros do Ceará, tanto o projeto de arquitetura, como o projeto de ambientação, como o projeto de estrutura, só fundações que têm a participação de um engenheiro de São Paulo. E também como ele é um prédio muito alto, esses prédios muito altos, para as pessoas que não são da área de engenharia compreenderem, eles têm um grande efeito que causa muita preocupação, que é o vento. Então, um prédio a partir de 100 metros de altura, a ação do vento no topo do prédio responde por muito mais esforços do que o peso do prédio.
e daí você ter que submeter esses prédios a alguns ensaios, que a gente chama de ensaio de túnel de vento. O que é o ensaio de túnel de vento? É você fazer uma maquete do prédio e repetir toda a vizinhança do prédio nessa maquete, num raio de 500 metros, e submeter isso a ventos de 50, 100, 200 quilômetros por hora, e ver como é que o prédio se comporta. Isso foi feito em Londres. O laboratório que fez o ensaio dos nossos prédios é o mesmo laboratório que ensaiou o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, que tem 850 metros de altura. Nossa. Só de imaginar. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Eu fiquei assim imaginando. 850 metros. Meu Deus do céu. Chegou a Hoje fugir é o prédio aqui. mais alto do mundo. Fugir aqui. Eu já achando 150 metros, 170 metros, né? Uhum. Que pra gente é muita coisa. É muita coisa. Realmente é um super prédio. Uhum. E, Otacílio, assim, a gente falando de histórias de transformação. Ao longo dessas décadas, né, que vocês vêm aí construindo essa história, qual foi o período de transformação que mais exigiu atenção de vocês, muito foco, né, e tipo assim, um reposicionamento ou um posicionamento? Olha, eu costumo dizer que assim, a nossa atividade de construção imobiliária, ela está sempre muito conectada com a economia do país. Sim. Porque a gente trabalha no luxo e alto luxo, então na hora que o país não está indo bem economicamente, a primeira coisa que o pequeno empresário, ou o grande empresário, ou o médico, o advogado, o funcionário público de alto escalão faz é segurar compras de investimento. Porque nem todos compram apenas para residir, muitos compram para o investimento. Então isso traz para a gente um risco sempre iminente, porque o Brasil costuma ter uma crise por década. A cada década a gente passa aí 1, 2 anos, não cresce, às vezes até crescimento negativo, então é sempre uma grande preocupação. E a gente teve um boom imobiliário muito grande, que foi o governo Lula, o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. Acho que não se cuidou muito bem da economia. No segundo governo Dilma, o país emborcou. Essa que é a verdade. Então a gente teve ali a questão dos distratos, as pessoas que tinham comprado apartamento devolvendo os apartamentos, pedindo seu dinheiro de volta. E você já tinha empregado o dinheiro em argamassa, em cimento, em esquadria, em porta, em tudo mais. Então foi muito complicado devolver o dinheiro dessas pessoas. E a economia decresceu 7% em um ano. Então foi um desastre. Naquele momento, todo mundo teve que se reinventar. Sim. E assim, os descontos, não teve jeito, a gente teve que partir para altíssimos descontos de venda para poder você escapar. Então foi um momento muito difícil. Graças a Deus que a gente passou. Teve gente que não conseguiu passar, ficou pelo caminho, mas a gente passou e já estamos agora experimentando um novo momento muito positivo. Ou seja, a maturidade, a resiliência e a criatividade, né? Para poder passar por um momento desafiante como esse. Isso. Como outros que também tiveram, uhum. né? E aí você falando sobre essa questão da economia, falando sobre o movimento do cenário imobiliário, como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário diante de toda essa sua experiência, né? Olha, tem um fator muito relevante que está acontecendo nos últimos anos, que é a escassez de mão de obra na construção civil. Essa escassez, aliás, ela não está acontecendo só na construção civil, ela está acontecendo em todos os setores. Todos os empresários que eu converso, sejam do varejo, seja da indústria, todos eles estão cotando as dificuldades que estão tendo para contratar. Eu acho que o país precisa desenvolver um novo modelo de contrato de trabalho. Uhum. Parece-me que essa juventude ela não quer mais ter o vínculo empregatício tradicional que a gente sempre teve. Então, você tem que trabalhar 44 horas por semana, mas o horário não tem flexibilidade. Você tem que entrar às 7 horas, sair tal hora, 5 horas da tarde, de segunda a sexta.
tem uma série de obrigações e de direitos, e que hoje as pessoas estão migrando do trabalho convencional, desse contrato de trabalho convencional, para o autônomo. Então o cara está indo ser motorista de Uber, está indo para o iFood, está indo para ser mototáxi, Sim. e botando um negocinho, um ponto de venda, para fazer bolo, para fazer o sanduíche, de todo jeito as pessoas estão se virando, estão evitando a formalidade do contrato de trabalho tradicional. E, além disso, vem um outro elemento que contribui muito para isso, que são os benefícios sociais que o governo coloca. Não estou aqui criticando a existência dos benefícios, mas o governo coloca os benefícios e coloca como condição para a pessoa ter o benefício ele não ter um vínculo formal de trabalho. Então, o que acontece? As pessoas não querem mais assinar a carteira, porque se assinar a carteira, perde ou parte dos benefícios ou todos os benefícios. E aí elas preferem trabalhar sem vínculo empregatício. E aí vão para essas outras atividades que eu citei agora há pouco. E nós, como empresas maiores e que são todas regulares do ponto de vista trabalhista, não podemos botar um operário para trabalhar sem carteira assinada. Existe o risco de acidente, existe uma série de outras relações. Onde eu acho que o poder público, a Câmara dos Deputados, o Senado, tem que discutir esse assunto para encontrar uma forma de relacionamento no trabalho que seja diferente. Como é em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você contrata o trabalho por tarefa, por serviço. O cara vem, se ele vai trabalhar à noite, dia de sábado, dia de domingo, qual é o horário que ele começa, qual é o horário que ele termina, isso não interessa. Interessa que você contratou ele para fazer determinado trabalho e ele cumpriu aquele trabalho, ele faz jus à remuneração que ele vai receber. Não tem negócio de 13º, não tem negócio de fundo de garantia, não tem uma série de coisas que a gente aqui tem e que atualmente atrapalha a contratação de mão de obra. Então nós temos dois caminhos a escolher. Precisamos adequar a legislação, mas precisamos também inovar na industrialização do processo. Eu acho assim, um absurdo que hoje, em pleno século XXI, a gente esteja trabalhando, rebocando uma parede com argamassa, que é uma colher de pedreiro que você vai enchendo a parede de colherada em colherada. Sim. E depois passa uma régua que cai 30% no chão, você apanha, bota de novo. Isso não é processo construtivo para a gente estar ainda fazendo em pleno século XXI. Então a gente tem que industrializar. E nunca fizemos isso porque nós tínhamos mão de obra disponível e relativamente barata. Agora que ela ficou pouco disponível, além de ficar cara, nós vamos ter que ir buscar alternativa de industrialização. Com certeza. E aí, chamando também, eu acho que isso é super importante, o que você está colocando aqui, porque chama para um novo momento e um novo movimento em torno dessa inovação, né, necessária. Um agente de transformação para o setor. Importantíssima colocação. Eu estou aqui muito impressionada com essa jornada, com todo esse movimento da Colmeia, seu e de seus sócios, de todos que fazem essa jornada acontecer, né? Como eu também conversei há pouco tempo, eu vejo que vocês crescem muito de dentro para fora. Todas as pessoas que passaram por lá, que cresceram junto, começaram lá de baixo e foram galgando seus caminhos. Sim. A começar pelo seu relato aqui, que foi maravilhoso. Isso faz parte, realmente está introduzido na cultura? Vocês ainda se movimentam dentro desse aspecto? Sim, isso foi muito interessante essa sua pergunta, porque isso é a cultura. Quando eu entrei na Colmeia, que eu contei agora há pouco, foi através do Ronaldo, que ele era o diretor técnico na época. E pouco tempo depois, eu e ele, e o irmão dele, que também era diretor, a gente foi fazer mestrado na UFC. E eu achei até estranho na época que eu disse assim, Ronaldo, como é que nós vamos arranjar tempo para fazer um mestrado? Porque não era à noite, era de dia. Aí ele disse, rapaz, a gente só precisa ser mais organizados e mais eficientes para dispormos de tantas horas por dia para poder estudar.
nós somos jovens e precisamos fazer isso. E começamos a fazer o mestrado. E eu terminei o mestrado, ele infelizmente antes de concluir faleceu, mas eu terminei o mestrado e virei professor lá da UFC durante um ano. Eu fui ser professor, era uma vaidade minha de querer ser professor da escola de engenharia, a escola onde eu me formei. Mas eu depois não quis ficar porque exigia uma carga horária que era incompatível com o meu trabalho de empresário. E aí eu me lembro muito bem que o Ronaldo ainda tinha dado uma missão para mim, que era o seguinte: olha, você que está aí na universidade, vamos chamar os melhores alunos da universidade para ser os nossos estagiários, vamos divulgar lá nas salas, nas colunas lá da cartaz, divulgando que a Colmeia precisa de alunos para fazer estágio, mas ela quer os melhores alunos. E assim a gente praticou a vida toda. Então, sempre o estágio na Colmeia são pessoas selecionadas pelo currículo escolar, pelo histórico escolar e pelo seu potencial. E eu me orgulho de dizer que na Colmeia só tem 2 pessoas que não entraram pelo vínculo do estágio. Eu e o gerente de Natal. Porque quando a gente foi para Natal, a gente pegou uma pessoa de lá. E até hoje, só que ele já está na empresa há 32 anos. Mas todos os demais engenheiros da empresa, gerente de filial de Manaus, coordenadores de obra, diretor técnico, todos passaram pelo estágio. São relações longevas, né? Sim. Então a gente forma a pessoa dentro da cultura que a gente acredita, dentro dos nossos valores. E a gente tem uma característica de querer ser, e eu acho que a gente é muito forte na área de engenharia. A gente é reconhecido no mercado, dito pelos próprios alunos e professores das universidades, no curso de engenharia civil, que os alunos sonham em um dia estagiar na Colmeia. Bacana isso. Olha, é por isso que é importante as pessoas conhecerem, né, as empresas de dentro para fora. Eu defendo muito isso, porque isso é muito bacana, é valorizar quem está em casa, quem está construindo. E esse profissional, com certeza, é um profissional com visão empreendedora. Tem a empresa como sua, né? Exato. E aí é amor. Não tem amor. como... Contra isso, né, não tem como. Essa força aí é muito grande mesmo. É muito forte essa cultura. E aí, quando você que você olha para trás, né, passa um filme assim na sua cabeça, como você avalia essa trajetória até chegar até aqui, né, e olhar para frente? Eu comecei, assim, a minha história desde criança era que eu sonhava de ser engenheiro civil. Então, eu morei, sou do interior, uma cidade pequena chamada Jaguaruana, aonde lá o mestre de obra da cidade, o cara que construiu as melhores casas, que construiu a igreja do bairro, era meu tio. E eu admirava muito e isso fortaleceu muito a minha vocação. Então, eu tinha muita vontade de ser engenheiro. Tanto é que lá de Jaguaruana eu vim para Fortaleza, já fiz uma seleção para a Escola Técnica Federal do Ceará, hoje IFCE, e o meu objetivo era fazer edificações, que era um auxiliar de engenheiro. E fiz edificações, só que no último ano de edificações eu já fiz vestibular para engenharia e passei e fui fazer engenharia. Naquele tempo você nem fazia o vestibular direto para o curso, você fazia para a área de ciências ou humanidade. E eu tinha condição de escolher qualquer curso, mas o meu pai queria que eu fizesse direito e a minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eita! Mas eu tinha tanta certeza que o que me faria bem seria a engenharia, que eu fui para a área de engenharia. Tem até um fato interessante que depois de eu formado, eu fiz um concurso para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, à época, era uma grande carreira. Todo mundo que dizia assim, entrou no Banco do Brasil, você assegurou seu futuro. E eu passei no concurso do Banco do Brasil e não quis assumir.
Fiquei demorando, até que o banco me exigiu que eu fizesse uma carta de renúncia. E a minha mãe tocou assim no meu ombro e disse: meu filho, você está jogando a oportunidade da sua vida fora. Aquilo foi um peso muito grande para mim, mas eu não tenho dúvida que eu acertei, porque eu não me sentiria bem trabalhando como bancário. Não, nada contra bancário, mas é porque a minha vocação Era o que você sabia, o que você queria e aonde você não queria estar, né? Então... E daí foi muito bom ter tido, mas na vida você precisa ter sorte, né? Porque você pode ter muita competência, estar muito preparado, mas você também precisa estar no lugar certo, na hora certa. E aí cavar as oportunidades, né? Para então, estar nesse lugar certo. Eu estava numa empresa que era nova, tinha apenas 5 anos de existência, mas uma empresa com apetite para crescer, vontade de crescer. E aí eu cresci junto. Eu vejo já com outros olhos. Eu já não vejo tanto como sorte. Eu vendo aqui o que você está falando, né? Ouvindo o que você está falando, eu vejo que foi a oportunidade que você estava no lugar certo, surgiu a oportunidade e você agarrou com unhas e dentes, né? Sabia aonde queria chegar. E aí não tem como não dar certo. Foi atitude, resiliência, foco, disciplina, né? Eu acho que isso tudo as pessoas podem traduzir como sorte, né? Eu traduzo como uma super atitude e um foco absurdo. Não, eu concordo com você, mas eu digo assim, agora recentemente a gente até teve um encontro da minha turma de engenharia, que 46 anos de formados. E, assim, tinha gente da nossa turma que era mais brilhante como técnico, como aluno, e que não venceu tão bem quanto outros que não eram os mais brilhantes, estava ali na média. Eu estava entre os melhores, mas não era o melhor. E não só eu, como vários outros colegas meus estão muito bem, também donos de construtoras. E a gente diz assim: rapaz, às vezes você pode ser um grande, estar preparado, mas você também precisa estar no lugar certo. Teve muita gente na nossa turma que terminou em 79, e em seguida nós tivemos uma das grandes crises do mercado imobiliário no Brasil, foi em 1982. Mas foi uma crise terrível, foi o fim do BNH, que era um banco nacional de habitação, que assim, todo mundo só construía com o dinheiro desse banco. E quando esse banco saiu do mercado, quase que o mercado para. Muita gente desistiu da atividade e foi fazer concurso para a Receita Federal, foi para o Banco do Brasil, foi para a área jurídica, fez outra faculdade. Então teve muita gente que mudou completamente o foco. E chega na hora do desafio, desiste. Aí desiste, né? Desiste. Pronto, aí está o grande diferencial. Nem sempre as mentes brilhantes vencem, mas sempre a mente criativa e que tem foco, que sabe onde quer chegar, essa vence. E é o que eu estou vendo aqui na minha frente. Incrível a sua história, incrível a jornada da colmeia, né? Assim, cada dia que passa eu estou me aprofundando mais, entendendo mais, conhecendo mais, e eu estou assim impactada, de verdade. Parabéns por tudo. Agora eu queria que a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso Pode Conectar, né? Do nosso podcast. Eu queria que você falasse qual a sua expectativa para 2026, cenário, futuro, né? Considerando tudo isso que já foi construído aqui, toda essa movimentação do mercado imobiliário. Assim, acho que Fortaleza é uma das cidades ícones, né? Que transformada muito graças a vocês, a iniciativa de vocês, né? Uma cidade belíssima, com obras, não são empreendimentos, são obras-primas mesmo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que vem pela frente. Olha, eu vou destacar aqui uma coisa. Eu acho que tem uma frase que se diz assim: quando o poder público não atrapalha, ele já ajuda muito. Então, assim, hoje nós estamos colhendo o sucesso de Fortaleza no mercado imobiliário. Fortaleza ultrapassou Salvador e ultrapassou Recife. Hoje é o maior PIB do Nordeste. É um caso assim, excepcional de sucesso imobiliário.
Para você ter uma ideia, a inveja que isso tem causado em outras capitais, como Recife, por exemplo, eu fui convidado para dar uma palestra no LIDE de Pernambuco para explicar o sucesso do mercado imobiliário de Fortaleza. Que orgulho, que Que orgulho. orgulho. E eu disse lá para eles, olha, tire as amarras do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo. Porque o que Fortaleza fez foi isso. Lá atrás, na gestão do Roberto Cláudio e da Agda, como secretária da Selma, ela desburocratizou o processo de licenciamento. Então, enquanto a gente tinha, no passado, 2 anos para emitir um alvará, hoje você emite um alvará autodeclaratório. Você se diz que está, assina um compromisso, de que está fazendo as coisas dentro da legislação. E a prefeitura só analisa 4 itens: índice de aproveitamento, taxa de ocupação, recursos obrigatórios e gabarito. Passou nisso, o resto é responsabilidade sua e do arquiteto, de cumprir as normas do plano de diretor e da lei de uso e ocupação do solo. Isso levou a que a gente tenha um licenciamento ambiental extremamente rápido, o que a gente precisa de rapidez. Porque antes a gente levava mais tempo para aprovar do que para construir. Isso é péssimo. Então, as incorporadoras fogem de uma cidade com tanta burocracia. Então, isso ajudou muito. Outra coisa aqui, 2 outras coisas que ajudaram muito. Hoje, o grande sucesso em Fortaleza chama-se apartamentos compactos. Que são apartamentos compactos, são apartamentos de 30 metros, 25 metros, 22 metros, apartamento de 1 quarto, 40, 50 metros. Esses apartamentos não pode ter uma vaga de garagem para cada apartamento desse, porque é inviável. Isso, no passado, era assim. Então, tirou-se essa obrigação. Hoje, o jovem, ele anda de bicicleta, ele anda de patinete, ele anda de Uber, principalmente. Principalmente. Eu tenho uma filha que morou 11 anos em São Paulo, fez a residência médica e ficou lá e não quis ter carro. Porque ela dizia assim, pai, eu aproveito o tempo do trânsito em São Paulo, que é muito ruim, para ir trabalhando no meu celular. Que hoje as pessoas trabalham pelo celular. Exatamente. Sabe? Então, é essas inovações que a gente tem que captar e botar isso na legislação. E não criar amarras. Né? Agora mesmo teve a revisão do plano diretor de Fortaleza, em que eu fiquei muito preocupado, porque estavam querendo engessar um monte de coisa que tinha sido removido no passado. Eu, sinceramente, ainda não. Eu sei que o plano já foi aprovado pela Câmara. Me parece que a maioria das coisas assim que eram muito ruins foram removidas, mas eu não sei exatamente dizer como foi que ele ficou. Eu ainda preciso de um tempo para ver isso. Mas eu acho que o poder público, quando ele libera, por exemplo, o gabarito. Hoje o grande sucesso de Fortaleza também são os prédios altos. Todo mundo está querendo mudar de prédios baixos para prédios altos. É verdade. E por quê? Porque os prédios altos são mais bonitos. É engraçado, quando o ANDO foi aprovado, eu fui convidado por uma promotora do Ministério Público para dar explicação por que eu queria fazer um prédio de 170 metros. E por que eu não fazia o que estava previsto antes, que eram 2 prédios, um ao lado do outro. E eu brinquei com ela, eu disse assim, olha, doutora, é porque, mesmo eu sendo uma pessoa de baixa estatura, mas admiro e admito que as pessoas altas e esbeltas são mais bonitas, são mais desejadas. Assim acontece com os prédios. Todo mundo quer morar no andar mais alto. É natural. E vende mais rápido. Ela disse, e custa mais barato construir um prédio mais alto do que 2 menores? Eu disse, não, custa mais caro. Aliás, é impressionante. Os lançamentos da Colmeia já lançam e esgotam. Verdade. É uma geração de desejo mesmo, né? Geração de desejo. Vocês constroem, vocês geram desejo em cada obra. Porque o One dispensa comentários, né? E tá vindo agora aí o Sky, que também já está todo vendido, né? Todo vendido. Parabéns. Então, é isso que assim, a gente tem cada vez mais que entender que o mercado é que é soberano. Vamos deixar o mercado regular. Você tem apenas que estabelecer critérios mínimos para não tornar uma coisa sem dono. Eu acho que até aí tudo bem. Mas dificultar o processo, criar só dar margem para
irregularidades. Então, hoje, graças a Deus, a Prefeitura de Fortaleza tem um licenciamento extremamente rápido, eficiente. Você não precisa nem se deslocar para lá. Tudo você trata digitalmente. Olha aí. E hoje nós somos referência para o Brasil no modelo de licenciamento. Isso é muito importante, né? Olha aonde chegamos com o mercado imobiliário cearense. Né? Que bom, referência nacional. Orgulho tem um máximo. outro lado aqui também que eu posso destacar, assim, a gente tem um aspecto, nós construtores cearenses somos unidos em termos de... Eu já fui presidente da Coopercon, que é uma entidade que foi criada para a gente fazer compras conjuntas, e isso foi muito positivo, porque a gente criou um vínculo em que eu sempre dizia assim, gente, a gente não precisa disputar, concorrer na compra de materiais nem de serviço. A gente só precisa disputar na compra de terreno, porque não existe nenhum terreno igual ao outro. Mas o cimento que eu compro é o mesmo que tu compra? Por que nós vamos concorrer? Por que a gente não se une, os dois compram junto e compram melhor? Então isso foi uma mentalidade que desenvolveu muito aqui no Ceará e que a gente se une para... O Sinduscom é muito forte, o nosso Sinduscom, fortíssimo. Trata as coisas a nível de governo de estado, a nível de prefeito, tudo dentro de boas práticas, nada de irregular, mas com altivez, com atitude, né? E isso fez com que o nosso mercado hoje seja esse mercado percebido como um mercado de altíssima evolução. Incrível. Doutor Otacílio, muitíssimo obrigada. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso podcast e eu quero agradecer, né, por esse momento tão especial, como você trouxe muitas informações assim, importantíssimas do nosso cenário, né, do nosso estado, da nossa cidade, com a evolução do mercado imobiliário e com a incrível história da colmeia. Então, parabéns por tudo. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço e eu esqueci de um detalhe que eu vou dar aqui, uma recomendação para os estudantes de engenharia, que eles se foquem na formação acadêmica, porque muitas vezes eu vejo assim, o estudante muito preocupado em começar a ganhar dinheiro e começar a trabalhar, mas o momento que você tem de aprender, de ter uma excelência em formação acadêmica, é enquanto você está na universidade. E isso faz muita diferença para o futuro. Então, o meu conselho para aqueles que estão começando, para aqueles que estão estudando, é foco, ética no trabalho e muita motivação. É bom gravar esse conselho, porque é o conselho falando a voz da experiência, né, para os jovens de modo geral. Então, válido demais. Está registrado. Está registrado. Muitíssimo obrigada. E é isso. Nós vamos ficando por aqui no nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. Antes de finalizar, eu gostaria de lhe entregar aqui alguns mimos da Secran Group, que é nosso parceiro, grande parceiro. Também uma lembrança do Conexão 085, né, para representar aqui simbolicamente esse momento especial. Linda, viu? Gostou? Gostei. Que bom. Agora sim, pode conectar o podcast do Conexão 085. Eu espero que você goste e compartilhe.